Essa é a Assembleia da ONU em 2019. Um monte de gente nos corredores, todo mundo apinhado, aglomerado, em especial os jornalistas. E essa é a Assembleia da ONU em 2020. Salão quase vazio e no alto-falante, uma mensagem insistente pedindo que o básico do básico na prevenção em relação à pandemia fosse respeitado. Disposable face masks are available if needed. Remain conscious of COVID-19 hand sanitizing and contact precautions. Em 2020, os líderes mundiais mandaram depoimentos gravados. Essa foi a diferença, mas, como de costume, o Brasil foi o primeiro a falar. A primeira hora desse encontro forneceu um retrato muito preciso da frágil e delicada condição global. Antes de passar a palavra aos líderes das diferentes nações, começando pelo Brasil, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, resumiu os desafios que o planeta enfrenta neste momento. First, the highest global geostrategic tensions in years. Second, an existential climate crisis. Third, deep and growing global mistrust. And fourth, the dark side of the digital world. But a fifth horseman was lurking in the shadows. Since January, the COVID-19 pandemic has galloped across the globe, joining the four other horsemen and adding to the fury of each. É fato, quando a pandemia chegou, a lista de problemas já estava bem extensa. Ainda assim, ela teve lugar de destaque no discurso. The pandemic is a crisis unlike any we have ever seen. But it is also the kind of crisis that we will see in the different forms again and again. COVID-19 is not only a wake-up call, it's a dress rehearsal for the world of challenges to come. O secretário-geral enfatizou a necessidade de cooperação internacional nessa crise e nas crises que estão por vir. Ele chegou a dizer que solidariedade deve ser praticada pelas nações em nome de interesse próprio. Na sequência, ele culpou governos populistas e nacionalistas pela incapacidade de conter a pandemia. Populism and nationalism have failed. Those approaches to contain the virus have often made things manifestly worse. Coincidência ou não, os dois países com governos que poderiam ser encaixados nessa descrição aí e que estão no topo das listas de nações com mais mortos pela Covid, falariam justamente na sequência, Brasil e Estados Unidos. O segundo país recebeu um outro recado bem direto do secretário-geral. É responsabilidade dos Estados Unidos evitar uma perigosa reprise da Guerra Fria. We must do everything to avoid a new Cold War. We are moving in a very dangerous direction. Our world cannot afford a future where the two largest economies split the globe in a great fracture, each with its own trade and financial rules and internet and artificial intelligence capacities. A technological and economic divide risks inevitably turning into a geostrategic and military divide, and we must avoid this at all costs. Infelizmente, o que veio depois disso foi justamente um incentivo a essa tal reprise da Guerra Fria. É isso que você vai compreender a partir daqui, junto com o papel que o Brasil escolheu representar no meio dessa coisa toda. O segundo líder a falar é Donald Trump. Em novembro, ele tenta a reeleição nos Estados Unidos e, para conseguir manter a coesão interna, um inimigo externo lhe faria muito bem. Trump, mais do que os Estados Unidos, tem as razões dele, egoístas e pragmáticas, para combater a China, porque política é feita com essas características mesmo. E é porque tem razões de sobra para hostilizar a China que ele abre a fala dele assim. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. Pouco depois, ele pede que a China seja culpada e punida pela pandemia. The United Nations must hold China accountable for their actions. E é aqui que surge essa que poderia ser lida como uma incoerência do discurso. Trump quer que a ONU puna a China, só que ele também sustenta que a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, está envolvida com a China na conspiração que teria gerado a pandemia. The Chinese government and the World Health Organization
which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. Trump até para de falar da pandemia, mas não para de falar da China. Quando o tópico é meio ambiente, o foco dele também é a rivalidade com o Estado chinês. In addition, every year China dumps millions and millions of tons of plastic and trash into the oceans, overfishes other countries' waters, destroys vast swaths of coral reef, and emits more toxic mercury into the atmosphere than any country anywhere in the world. Chega um momento que o líder dos Estados Unidos tem que falar dos Estados Unidos. E quando ele faz isso, é para declarar a sua superioridade militar. É aqui que a Guerra Fria, que o secretário-geral da ONU gostaria de não ver, começa a tomar forma para valer mesmo. We are stronger now than ever before. Our weapons are at an advanced level like we've never had before, like frankly, we've never even thought of having before. And I only pray to God that we never have to use them. Ao terminar, Trump reitera que a prioridade dele é os Estados Unidos. And I am proudly putting America first, just as you should be putting your countries first. That's okay. That's what you should be doing. A escolha desse slogan para fechar o discurso bate de frente com a tese do secretário-geral das Nações Unidas. Tese de que as nações devem ser solidárias umas com as outras, até mesmo na hora de pensar em benefício próprio. Aqui, o discurso de Trump deixa de ser anti-China para ser anti-ONU também. Pouco antes do líder chinês Xi Jinping se dirigir à Assembleia da ONU em pronunciamento gravado, a agência de notícias do governo chinês soltou esse texto aqui, que já no título elogia Xi Jinping como um campeão, um representante máximo do ethos da ONU. E esse é o jeito chinês de se contrapor aos Estados Unidos. Contra o nacionalismo, a proposta de colaboração global. Contra as acusações grandiloquentes, uma defesa discreta. Xi Jinping não tratou diretamente das acusações feitas por Trump. Esse papel foi delegado a alguém menor na hierarquia. O membro da diplomacia chinesa que estava lá na sede da ONU se encarregou disso ele mesmo. China resolutely rejects the baseless accusation against China. These accusations are totally baseless. Pandemia e meio ambiente também dominaram a pauta chinesa. Esses dois assuntos aparecem na fala do Xi Jinping, ambos como um incentivo à integração do mundo. COVID-19 reminds us that the economic globalization is an indisputable reality and a historical trend. Burying one's head in the sand like an ostrich in the face of economic globalization or trying to fight it with Don Quixote's lance goes against the trend of history. Let this be clear, the world will never return to isolation and no one can sever the ties between countries. O líder chinês não menciona os Estados Unidos diretamente. Quando ele chega perto de fazer isso, mais ou menos perto de fazer isso, é para representar o papel de o adulto na sala. Ele meio que está dizendo aos Estados Unidos como uma potência deve se comportar no mundo. It is natural for countries to have differences. What's important is to address them through dialogue and consultation. Countries may engage in competition, but such competition must be positive and healthy in nature. When in competition, countries should not breach the moral standard and should comply with international norms. In particular, major countries should act like major countries. É no final da fala do Xi Jinping que as diferenças nas posturas de Estados Unidos e China se expressam melhor, mais visivelmente. É que o Trump termina falando em Estados Unidos primeiro. Já o Xi Jinping, ao contrário, ele escolhe reafirmar a liderança não da China, mas sim da ONU. We should stay true to multilateralism and safeguard the international system with the UN at the core. O alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos já não é novidade para ninguém. Da base de Alcântara aos acordos comerciais, o Brasil vem abrindo mão de muita coisa. Seria uma surpresa se essa postura não se expressasse na fala de Bolsonaro na ONU.
Não houve surpresa. O presidente brasileiro elogia o Plano de Paz e Prosperidade para o Oriente Médio, lançado por Donald Trump em janeiro. Em linhas gerais, essa é mais uma iniciativa para garantir os interesses de Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Uma iniciativa que Bolsonaro elogia enquanto tenta se equilibrar entre os dois lados de um conflito histórico. O Brasil saúda também o Plano de Paz e Prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas. A verdade mesmo é que o resto do mundo deve se importar muito pouco com o que o Brasil pensa do conflito no Oriente Médio. O que o mundo quer saber do Brasil é que medidas o país toma para proteger seus ecossistemas que são vitais para a sobrevivência do resto do planeta. Talvez Bolsonaro e equipe saibam disso, talvez não, porque eles escolhem ceder espaço a questões domésticas, tipo a briga de cada dia com a imprensa brasileira. Parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram caos social ao país. Também teve um breve aceno aos eleitores evangélicos do Brasil. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. A agência de checagem Aos Fatos identificou ao menos 7 declarações falsas no discurso de Bolsonaro. A maioria das mentiras era justamente sobre aquilo que mais interessava ao mundo, o meio ambiente. Um exemplo é a frase a seguir: "Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental." Isso aí é mentira. Desde a posse de Bolsonaro, o IBAMA reduziu o número de autuações em 34%. É a fiscalização mais frouxa das últimas 2 décadas. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Isso aí também não é verdade. E na hora de contar como lidou com a pandemia, Bolsonaro soltou outro exagero. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. Não é verdade que as parcelas tenham somado $1.000. O Brasil inteiro sabe disso. Essa é uma mentira que só poderia ser contada mesmo por uma plateia de estrangeiros. E faz sentido que seja assim. Para plateias diferentes, eles contam mentiras diferentes. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama, às vezes de um lugar antigo e especial. É o caso do Rodolfo, que aparece aí acompanhado pela Ana Paula, os dois direto do Peru, 2 professores, viajantes e aventureiros. Beijo, gente! Valeu!